Caríssimos irmãos, hoje eu preciso ser muito breve. Hoje é a memória de Santa Gemma Galgani, uma jovem italiana que desde muito cedo sentiu na sua vida o chamado para se entregar totalmente a Deus. E Deus, desde aquela menina novinha, com os seus 9 anos, Deus colocava, não era coisa da sua cabeça, Deus colocava no seu coração o desejo de se consagrar a Ele, sendo passionista, pertencendo à ordem dos passionistas. Deus fez com que um mosteiro dos passionistas fosse aberto na sua cidade natal. Ela tinha visualizações de um bem-aventurado passionista, Gabriel, de Nossa Senhora das Dores. Então eram vários sinais. E Deus fez com que a sua espiritualidade se configurasse cada vez mais a espiritualidade da cruz. Isto é, ela não só percebia que Deus a chamava à consagração da vida religiosa, numa vida religiosa, ela não só percebia que Deus a queria religiosa, mas Deus a queria passionista, não apenas religiosa, mas religiosa passionista, porque Deus demonstrou a ela que queria a construção daquele mosteiro passionista ali na sua cidade, onde ela iria entrar, e Deus permitia que um santo conhecidamente passionista a ela aparecesse e a chamasse de irmã. Então ela tinha todos os sinais, e Deus começou então a configurá-la mais intimamente à cruz. Imagine, meus santos, que nós temos muitos santos que tiveram os estigmas, as chagas de nosso Senhor, mas nós temos pouquíssimos santos que tiveram as 5 chagas ao mesmo tempo, e ela é uma delas. Ela teve as 5 chagas, e não só as chagas, ela tinha misticamente a coroa de espinhos, que não era apenas uma coroa, era como se fosse um capacete de espinhos que lhe perfurava toda a cabeça. Ela suava sangue e ela recebeu os flagelos. O seu corpo, em algumas sextas-feiras, ficava totalmente flagelado. Então nós podemos aqui imaginar o sofrimento dessa jovem moça, mas que amava nosso Senhor de todo o seu coração, que entregava os sacrifícios da sua vida pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. Ter devoção a Santa Gemma é pedir a Deus que Ele coloque no nosso coração este amor humanamente impossível. Meus irmãos, é um amor humanamente impossível amar a Deus dessa maneira, e amar a Deus de tal maneira que queira se configurar a Ele, sofredor e crucificado. Nós não temos por nós mesmos. Isso é sempre bom enfatizar, porque senão nós não iremos suplicar a Deus. Nós, por nós mesmos, não amaremos a cruz. Nós, por nós mesmos, vamos querer uma vida tranquila. Podemos até, sempre com o auxílio da graça, podemos até querer amar a Deus, sempre com o auxílio da graça. Mas não é nada extraordinário querer amar a Deus, fazer a vontade dEle desde que não custe muito, mas renunciar à própria vontade, renunciar toda a satisfação neste mundo, estar disposto a renunciar toda a satisfação neste mundo. Se Deus me pedir tudo, renuncio tudo. Se Deus me pedir algumas coisas, renunciarei essas mesmas coisas que Ele me pede. Mas estar disposto a renunciar tudo, se tudo Ele me pedir, isso não é
uma graça, não é uma realidade natural, humana, é sobrenatural. Pois bem, essa jovem, de uma vida tão unida a nosso Senhor, de uma vida tão abnegada de si mesma, não tinha a sua vontade em primeiro lugar. O que ela queria era amar a Deus acima de todas as coisas e fazer em tudo a vontade dele. Mas, porque ela acreditava que essa era a vontade de Deus, ela tinha essa vontade tremenda, imensa, arrebatadora de entrar no mosteiro passionista e ali se esconder do mundo e viver uma vida de oração. Sua saúde era frágil, mas ela teve a permissão de entrar no mosteiro passionista e ela entrou. Com um período curtíssimo de nem um mês, ela piorou tanto que teve que sair. Vocês podem imaginar a dor no coração dessa jovem que viveu a vida inteira acreditando que a vontade de Deus era que ela entrasse naquele mosteiro. Ela se encontrou com os santos daquele mosteiro. Deus uniu a espiritualidade dela com a espiritualidade daqueles que pertenciam àquela ordem. Ela entra, ao entrar, ela adoece gravemente e o bispo diz que ela tem que sair. E num 21 de maio, ela sai e ela escreve dilacerada, porque ela não compreendia como é que Deus poderia levá-la e depois permitir que ela fosse mandada embora. E Deus que dizia que ela era passionista, os santos, que ela se encontrava também com seu anjo da guarda, e os santos que a chamavam de passionista, e ela sai para nunca mais voltar para aquele mosteiro. Humanamente falando, ela nunca foi passionista de fato. Meus irmãos, só para aqui terminar a história, que tem que ser breve, ela morreu fora do mosteiro. Ela não foi passionista, mas os passionistas reconheceram aquela vida tão unida à espiritualidade passionista, que a acolheram não pelo hábito, nem pelos votos, mas pela vida e pelo desejo ardente de ser passionista. De modo que ela pertence ao número das religiosas passionistas. Ela é fundadora, né? Algumas casas fundadas foram dedicadas a ela, e, por exemplo, o mosteiro passionista do Brasil, que é o primeiro da América Latina, está sob a sua proteção. É o mosteiro de Santa Gema Galgani. O que é que eu gostaria, meus santos, de no dia de hoje deixar como um tema de meditação? Crer em Deus, confiar no seu amor, não significa compreender todas as coisas. Crer em Deus, meus santos, não significa dizer que eu sempre compreendo o agir de Deus na minha vida. Muito mais do que as suas penitências, muito mais do que as suas orações, muito mais do que todos os seus sofrimentos, agradou a Deus a sua confiança, a confiança de Santa Gema em todas aquelas contrariedades. Isto é, ela não duvidou do amor de Deus na sua vida. Ela não duvidou da bondade de Deus, embora os seus sentimentos talvez a tentassem a contradizer. Embora ela se sentisse, os seus sentimentos a levassem a se sentir abandonada, esquecida, preterida, não querida. Mas ela, por fé, não obstante os seus sentimentos, ela sabia que era amada, que Deus é fiel e que Deus nunca abandona os seus. Isso, meus santos, deve ser um tema de meditação para todos nós. Isto é, confiar no amor de Deus,
não dá essa tristeza a nosso Senhor de desconfiar do amor dele. Quem nos deu tanto, não nos daria menos? Quem nos deu tudo, não nos negaria mais nada? Então, se hoje sairmos daqui, desta igreja, pedindo a Deus, por intercessão de Santa Gema Galgani, esta graça de nós não desconfiarmos de Deus, de não desconfiarmos quando os sofrimentos baterem a nossa porta, de não desconfiarmos quando o vazio e a secura se instalar no seu coração, não desconfiar de Deus quando algo lhe for negado, não desconfiar de Deus quando as coisas começarem a acontecer, não apenas de uma maneira diferente do que você esperava, mas totalmente contrária do que você gostaria, e você em tudo e em todas as coisas dizer, na tranquilidade e serenidade de um coração que crê, num coração crente: eu creio, Senhor, no teu amor. Jesus, eu confio em ti, eu não desconfio do teu amor, da tua misericórdia e dos teus cuidados na minha vida. Tenho certeza, meus santos, que isto será um caminho de santificação para nós e um caminho de alegria tão grande para o coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.